Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil. Meu companheiro, hoje a gente está dando continuidade naquele processo de predicação verbal que nós vimos na aula passada. E agora nós vamos estudar a regência propriamente dita. Como assim, Sidney? Na aula de predicação, o que a gente aprendeu? A transitividade verbal. Aquilo era uma introdução à regência. Era uma base para a gente poder entender realmente a regência propriamente dita, ou seja, as concepções de quais verbos, de quais nomes vão exigir quais termos. Tranquilo? Então acompanha aqui comigo agora no nosso primeiro slide o que significa regência em concursos públicos. Então olha aqui, ó, vou fazer apenas um estudo dirigido rapidinho para você poder perceber o processo. Então olha lá, ó. Em concursos públicos, regência é o estudo de qual palavra, termo regente, pede qual preposição, termo regido. Então eu tenho o termo regente, que é o camarada que manda, e vai pedir ou não uma preposição. Beleza? Então ele vai pedir uma preposição, ele está regendo. Aí eu já sei, opa, se está regendo, eu tenho a regência verbal aí. De acordo com a classe do termo regente, podemos ter regência verbal ou nominal. Primeiro, regência verbal exige a preposição. Então, ó, é um verbo que vai exigir a preposição. Sempre falei de regência, vai ter a preposiçãozinha ali. Aí, exemplos. Precisamos diariamente de atenção. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Depois, todos acreditavam em um futuro melhor. Nesse contexto, quem acredita, acredita em alguma coisa. Então, já tem aí, ó, o princípio do processo. Todo mundo está tranquilo, a gente pode passar adiante. Regência nominal agora. Um nome, e aí a gente para e analisa, porque geralmente quando o aluno pensa em nome na língua portuguesa, ele só pensa em substantivo. E isso não é bem verdade. Eu tenho o substantivo, eu tenho o adjetivo e eu tenho o advérbio, que são três instâncias que representam um nome na língua portuguesa. E aí, um destes nomes aqui podem pedir o quê? Uma preposição. Aí eu tenho um caso de regência nominal. Exemplos: tenho medo de fantasmas, mantenha sua fé em Deus, o homem era fiel à sua esposa, agiram contrariamente às ordens, né? As regras não, às ordens, apesar da chuva, a festa foi boa. E aí, turma, se liga só no que eu vou falar agora. Quando eu falo de regência verbal, é óbvio que a gente vai ter um trabalhinho a mais, porque nas provas de concursos públicos, nós bem sabemos que aqueles verbos ali vão nos derrubar, porque no cotidiano nós empregamos aqueles verbos de forma equivocada. Não que seja equivocado no sentido de errado, mas a gente utiliza num contexto informal. Pode ser adequado na situação em que nós nos encontramos. Agora, para o padrão culto da língua, para uma prova de concurso público que exige isso, nós estamos inadequados. Aí eu preciso usar o padrão culto. E geralmente no dia a dia eu não uso o padrão culto. E eu tenho vários verbinhos que vão nos confundir, porque no dia a dia a gente emprega de um jeito e no padrão culto é de outro. Em relação à regência nominal, o processo é muito mais simples para a gente, porque no dia a dia, esses nomes que exigem preposições, nós utilizamos de formas corretas. Então, se eu estou falando de regência verbal e nominal propriamente, eu tenho que pensar na preposição, que a gente já viu na aula de predicação quais são as principais preposições que caem nas provas. Agora, quando é verbo, o bicho pega. Quando é nome, é muito mais tranquilo. Só que aí, olha o que acontece. As bancas, elas percebem que isso é fácil para o aluno. Tal nome pode pedir sempre aquela preposição ou até mais de uma preposição. E o aluno sempre acerta, por quê? Porque aquilo ele utiliza no dia a dia, de forma acertada, adequada. Agora, a banca, percebendo isso, começa a pedir o processo sintático. E em cima disso, a gente começa a perceber que tem uma diferença. Porque se o nome sempre exige a preposição, é porque é um
complemento do nome que eu tenho aí. Mas eu tenho a dúvida entre complemento nominal e adjunto adnominal. E aí mora um grande perigo, porque muita gente não entende essa divisão. Caramba, como é que eu vou saber? Os dois estão ligados a nomes? Como é que eu vou perceber a tal diferença? E agora a gente vai começar a brincar aqui agora. Turma, eu coloquei aqui alguns exemplos para a gente poder analisar. Eu vou criar um quadrinho aqui contigo para poder facilitar esse processo de análise morfossintática e ainda tem, a cerejinha do bolo. Ainda coloquei uma musiquinha para a gente poder entender isso mais aprofundadamente. Nossa, que palavra difícil, né? Então vem aqui comigo, Olha esse slide. Tá dando uma olhada aqui? Todas as expressões destacadas em vermelho são os termos que eu vou pedir a análise sintática. Só que antes de eu fazer isso aqui, repara só, todos eles têm preposição. E nem por isso são objetos indiretos. Por quê? Porque todos estão ligados a nomes. Então, turma, se o aluno perceber que a nossa análise não é só sintática, e sim morfossintática, lembra da aula de predicação. Um objeto direto, ele não é objeto direto porque não tem preposição. Ele é objeto direto porque está ligado a um verbo transitivo direto. Um objeto indireto, ele não é objeto indireto porque tem preposição. Ele é um objeto indireto porque está ligado a um verbo transitivo indireto. E aí a gente já começa a desconstruir uma grande dúvida do aluno. Geralmente, os alunos confundem o objeto indireto com o complemento nominal, porque os dois têm sempre preposição. Só que se o aluno perceber a análise morfossintática, ele vai entender que o objeto indireto está ligado a um verbo e que é transitivo indireto, e que o complemento nominal está ligado a um nome. E aí, meio caminho do percurso já bacana. Vem aqui comigo e entender que quadrinho é esse que eu tanto falo. Vocês já perceberam? Eu vou botar aqui o quadrinho do complemento nominal versus o adjunto adnominal. Vocês já perceberam que quando a gente fala em nome na língua portuguesa, a gente tem o adjetivo, o advérbio e mais quem? O substantivo. Só que aí eu tenho o substantivo concreto e eu tenho um substantivo abstrato. E eu já preciso entender muito bem a diferença entre esses dois camaradas aqui. Vou botar substantivo abstrato porque nós temos duas situações aqui. Mas de cara, para início da conversa, a gente precisa entender qual é a diferença do substantivo concreto para o substantivo abstrato. Vou te dar alguns exemplos aí e você na sua casa vai ficar pensando. Fada é substantivo concreto ou é abstrato? Gnomo é substantivo concreto ou é abstrato? Mula sem cabeça é substantivo concreto ou é abstrato? Saci pererê é concreto ou é abstrato? Deus é concreto ou é abstrato? Provavelmente em casa, muita gente está pensando, poxa, Sidney, só pode ser abstrato, mas não é. Todos os nomes que eu falei até agora são substantivos concretos. Como assim, Sidney? Eu aprendi na escola que é só aquilo que a gente pode pegar. Não. É aquilo que eu posso pegar, criar e imaginar. Porque dessa forma eu consigo tornar palpável. Eu não consigo desenhar uma fada. Eu não consigo colocar Deus no cinema. Morgan Freeman não era Deus no cinema. E para ser substantivo abstrato, só em duas situações. Ou é um sentimento, ou é um substantivo com força de verbo. Como assim, Sidney? Substantivo com força de verbo. Eu digo, a filmagem da cena ficou perfeita. A palavra filmagem aí é verbo? Não. Mas não indica o ato de filmar? Se indica o ato de filmar, é porque tem força de verbo, consequentemente substantivo abstrato. Então já aprendo com isso que não é só o verbo que indica a ação. O substantivo abstrato... Olá, meus amigos! Gostou da aula do professor? Professor, grande videoaula. Olha só, você quer assistir o final dessa videoaula? Aliás, você quer fazer o curso completaço para o Instituto Federal do Mato Grosso do Sul? Então, acesse nosso site lá, concurso, que lá nós temos um curso completaço para o cargo de assistente
em administração por apenas 10 mensalidades de R$20. Você pode pesquisar, você pode procurar, que aqui no Lac Concursos é o melhor custo-benefício da internet. Tá certo, meus amigos? Olha só, mais um recado. Você quer esse material de apoio do professor? Material de apoio na íntegra. Então acesse o nosso site, clique lá em mais materiais e faça o seu download gratuitamente dessa videoaula, do material de apoio dessa videoaula. Tá certo, meus amigos? Espero você aqui no lacconcursos.com.br. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.